Olá, todos bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula de matemática. E o tema de hoje é derivada. Esse é um assunto que figura nos cursos de engenharia e matemática. E é um assunto que, a partir do momento em que ele é iniciado, ele permanece até o fim do curso. Então aqui o nosso objetivo é mostrar a definição da derivada por meio de um problema que vai motivar essa definição. Vejamos então como isso surgiu e como isso pode ser feito, né? Como a derivada pode ser calculada. Então considere o seguinte problema. O problema é este aqui, ó. Dado uma função e ela tem a sua representação gráfica, né? Eu vou reduzir o enunciado dessa maneira. A função quadrática dada pela regra, né? Pela lei y igual a x ao quadrado. Vamos encontrar, ou determinar, ou calcular a equação, poderia dizer a reta mesmo, né? A equação da reta tangente à curva representada pela função aqui. Eu vou simplesmente escrever a curva no ponto eu vou escolher no ponto 39. Concorda que no ponto 39, o ponto 39 pertence à curva dada por essa lei, por essa regra, y igual a x ao quadrado, x igual a 3, 3 ao quadrado, 9. Bom, vamos direto aqui, ó, ao ponto. Trata-se simplesmente da parábola. Essa curva é bem conhecida já também, de vocês, já desde as séries, aí, desde o 9º ano, né? Ensino fundamental, e ela é explorada, continua explorada aí em outras séries do ensino médio. Então, rapidamente aqui, ó, o gráfico aproximado é esse aqui. Esse é o gráfico aproximado. Vamos lá. O que se quer é isso aqui. Aqui está o ponto 39. Pode não estar bem na escala, mas sugere, esse esboço aqui é para sugerir a ideia. Esse é o ponto, podemos chamar ele de P. Portanto, o que se quer é a equação da reta tangente nesse ponto. Daí o que se está querendo é a equação desta reta aqui. A reta aqui toca a parábola, vamos chamar ela de T, né? Reta T, ela toca a parábola no ponto 39 e o que se quer é a equação dessa reta, não é? Essa é a questão que está ilustrada conforme o enunciado ali. Portanto, vamos lá. Mais algumas lembranças antes de começar a atacar esse problema. Da geometria analítica, também aprendida aí no ensino médio, vocês conheceram aí? Vocês conheceram 3 formas aí, no mínimo, né? Para a equação de reta. Essa aqui costuma ser chamada de equação geral. No caso, ela
para ser expressa, precisa de 3 parâmetros. Eu vou reduzir um pouco aqui a escrita. Equação geral. Ax mais by mais c igual a 0. Tem a reduzida, y igual a mx mais n. E tem esta aqui, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Chamada de fundamental, mas o nome não importa, né? Muito bem. E desta reduzida, esse m, que também é uma constante, o n é outra, ele é chamado de coeficiente angular e esse aqui linear. O linear é aquele valor, aquela constante que corresponde ao valor de y por onde a reta corta o eixo dos y. Então, por exemplo, se aqui fosse 3, a reta cortaria no ponto 3, em cima do y. E o m é o coeficiente angular, ele cuida da inclinação da reta. Vocês viram, inclusive, foi comentado em geometria analítica, né, na série que vocês fizeram, em relação ao sinal, né? Se o m é positivo, a reta tem sentido ascendente. Se m é negativo, tem sentido descendente. E essa outra, cada um com a sua característica, essa terceira é a que vamos utilizar. Por quê? Porque aqui o y0 e o x0 são as coordenadas de um ponto conhecido. E é o que acontece aqui, nós temos um ponto conhecido. Então só falta determinar m. Quem é m? É o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo aqui. A reta, por sua vez, cortando o eixo x, faz um ângulo aqui. Vamos chamar aqui de θ. Esse m aqui, vou aproveitar a figura e vou colocar, é a tangente desse ângulo. É a tangente do ângulo θ. Então o objetivo é achar essa tangente. Esse problema é o problema que motiva a definição de derivada. Então vamos lá? Vamos atacar, vamos ver como é que isso vai sair. Bom, essa ideia de obter a reta tangente, ela sai da seguinte, da seguinte ideia aqui, ó. Da seguinte figura. Considere um ponto fixo aqui. Vamos dizer que seja aqui, na curva. Eu poderia fazer uma outra curva. Esse é o ponto P, está bem? É o ponto P fixo nosso aí. Vou colocar ele desse lado. Aqui vai ter uma tangente que nós queremos, certo? Essa é a tangente que nós queremos. Como é que eu posso enxergar essa tangente? A ideia parte do seguinte: tome um outro ponto qualquer, vamos chamar de Q, ele pode ser indicado por xy, um ponto genérico, né? E dele, determine a partir de P e Q uma outra reta, que é chamada de reta secante, porque ela intercepta a curva em 2 pontos. PQ é uma reta secante. Tá combinado? Então, considerando aqui o eixo do x, aqui eu estou pensando como uma outra curva qualquer, y, apenas para ilustrar. Então, digamos aqui, esse aqui é o x0 e o y0 de P, certo? Vamos deixar ele fixo aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a ideia geral e depois aplicar no caso particular, que é o 3 e o 9. Muito bem. Mas, como é que nós devemos ver? Eu vou encher essa reta aqui, para enxergar melhor. Como é que a reta tangente, essa que está de preto aqui, indicado por T, e essa aqui vermelhinha é S, secante,
Como ela pode ser vista? Ela pode ser vista da seguinte forma. Você pode pensar esse ponto aqui móvel, se ele correr para cá, digamos que ele está em outra posição, pode chamar de Q', Q1, Q2, Q3, né? Uma outra posição para P. Você vai pensar naquele ponto Q, como é um ponto dinâmico, e o ponto P é fixo, x0 e y0. Então, nós vamos fazer com que Q se aproxime de P. Geometricamente, o que isso vai significar? Nós vamos ter aqui, olha, P com Q', ligando P com Q', nós vamos ter o quê? Uma outra secante. Mas essa secante melhor se aproxima da tangente. Essa é a ideia. À medida que vai se aproximando Q de P, essa reta S ela vai tomando a inclinação da reta T. Então, a reta T é como se fosse um limite. É o limite das retas secantes no ponto P, x0, y0. À medida que você faz aquele ponto móvel, o ponto dinâmico Q, aproximar-se de P. Então, essa é a ideia. Nós vamos entender a reta tangente como o limite dessas retas secantes. Conclusão. Observando aqui, agora volte a observar o ponto Q. Eu vou baixar as coordenadas dele aqui. As coordenadas de Q, que é um ponto móvel, o tempo todo é x e y. Certo? O tempo todo, um ponto geral. Como é que se determina o coeficiente angular? Como é que se determina o coeficiente angular da reta PQ? O coeficiente angular, extraindo desse desenho aqui, apenas para você enxergar melhor, mas é bem provável que alguns já saibam, né? Aqui teria um ponto que eu vou chamar de ponto A, tá bom? Ponto A. Aqui está a inclinação de S, a secante. A secante passa por aqui, né? Então, ela chega lá no eixo X, ela chega aqui no eixo X, fazendo esse ângulo aqui. Vamos chamar de ângulo alfa. Tá bem? Então, aqui por ser paralelo, aqui também é alfa. Então, perceba bem, a tangente, o coeficiente angular é a tangente do ângulo. O coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, é a tangente de alfa. Mas esse alfa está nesse triângulo. E aqui, o que a gente percebe? Como é que se obtém o coeficiente angular a partir do triângulo retângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse cateto oposto aqui, ele é a diferença entre o y e y0. Então, é y menos y0. E aqui, o cateto adjacente é o quê? É esse trecho de P até A. É x menos x0. X menos x0. Portanto, nós temos isso aqui. Y menos y0 e x menos x0. Que é exatamente isso aqui, né? Poderíamos escrever a partir daqui, ó. Basta levar x menos x0 para cá. Mas tudo bem, nós vimos aqui pela figura, esse aqui é o eixo x. Bom, esse x menos... Essa razão aqui, ela pode ser também simbolizada dessa maneira, ó. Delta y sobre delta x. O delta é uma variação. Portanto, ainda para visualizar aqui, olha, aqui você tem um delta x, tá bom? X menos x0 é delta x, chamamos disso. E aqui você tem um delta y. Certo? Então, o que nós estamos vendo?
Esse aqui é o coeficiente angular da reta S. Como é que nós estamos entendendo a reta tangente? A reta tangente não seria um limite das retas secantes? Então, até podemos escrever assim, ó, o coeficiente angular da reta T é o limite do coeficiente angular da reta S. Quando acontece o quê? Quando o Q, né? Vamos usar essa... Quando o Q tende a P. Vamos colocar assim, apenas para fixar essa ideia, né? Então, quando Q tender a P. Mas quando Q tender a P, o que significa isso numericamente? Vamos discutir isso aqui. À medida que Q aproxima de P, o que acontece com X? X vai aproximar de X0, certo? Em outras palavras, X se aproximando de X0, essa diferença aqui vai ficar pequena, não é? Fica pequena. Então, é o mesmo que dizer que tende a zero. Daí vem o seguinte, o coeficiente angular da reta T é o limite de quê? De y menos y0 sobre x menos x0, quando x tende a zero. Essa notação que eu estou colocando aqui já é a notação de derivada, já é bem aproximado aqui do que nós vamos falar. Pode-se também escrever assim, ó, ou, por enquanto eu vou colocar o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta T é o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, certo? Pode ser assim também, não é? Afinal de contas, o ΔX tende a zero aqui. Maravilha. Agora perceba que tanto y0, tanto o ponto P quanto o ponto Q, eles são da curva. Eles são da curva. E a curva tem uma regra, né? A curva aqui, a curva geral aqui é y igual a f de x, não esquecer disso. Então, aqui, isso já motiva a definição de derivada, certo? A derivada é o cálculo desse coeficiente angular. Isso é a derivada. Vamos trocar agora aqui, que eu vou colocar para você aqui a definição de derivada. Vamos trocar y por f de x. Aí você vai perceber, você vai ter aqui a definição de derivada. Então, a definição de derivada fica assim, ó. Definição. Ao invés de m de t, nós chamamos de f' em x0. F' no ponto P aqui, né? Veja só, é o limite, posso usar esse, vou colocar as duas formas aqui. Quem é o y? F de x. F de x menos f de x0 sobre x menos x0. Essa é a definição de derivada, quando x tende a x0. Tá bom? Tá? Então, essa é a definição de derivada. E a derivada dá o quê? Te dá o coeficiente angular da reta tangente à curva. Derivada é isso. Então, o que motivou a definição de derivada foi o cálculo do coeficiente angular da reta tangente. E ele visto como o limite dos coeficientes angulares das retas secantes. Né? Muito bem. Também pode ser assim, ó. Também pode ser dessa forma, ó. A derivada no ponto x0, ou seja, o coeficiente angular no ponto P, né? O coeficiente angular da reta tangente no ponto P é o limite, veja só, uma outra definição alternativa para a derivada.
Então, repare o seguinte, x menos x0 eu não chamei de ΔX, então aqui nós vamos usar o ΔX, quando o ΔX tende a zero, não é? E aqui se usa o seguinte, se x menos x0 é igual a ΔX, eu vou colocar um igual aqui só para você visualizar. Significa que o x é o quê? Não tem esse igual, é só para esse cálculo aqui. Se x menos x0 é ΔX, então, levando o x0 para cá, o que nós temos? Que x é igual a x0 mais ΔX. Então, existe essa forma alternativa aqui da derivada. Não é? E para não ficar muito carregado, é costume também chamar esse ΔX de H. Então, aqui vai ficar x0 mais H menos, perdão, eu coloquei ΔX, é x0, né? Aqui. x0 mais H menos f de x0, f de x0 mais H menos f de x0 sobre H, quando H tende a zero. Não é? Então, de novo, voltando aqui, você deve ter na sua mente esse movimento da secante, onde esse ponto é fixo, e aí esse ponto que ele escorrega, ele passeia na curva, aproximando de P, seja por esse lado ou pelo outro, né? E aí você vê todas as retas secantes nos dois lados aqui do x0, à esquerda e à direita, indo para, como limite, a reta T. Né? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui, na forma de H também, mas não é uma terceira não, tá? É essa mesma aqui. É essa mesma aqui, f' de x0, f' de x0 é limite, só para usar o H, f de x0 mais H, menos f de x0 sobre H, quando H tende a zero. Então, essa aqui é a mesma que essa, tá? Não são três definições, não são três formatos, a definição é uma só aqui. Definição de derivada, tá certo? Então, eu vou destacar, inclusive, essa aqui. Então, para achar a derivada, nós temos que fazer esse cálculo aqui. É assim que a derivada nasceu. Temos que fazer esse cálculo, ou esse, que é o mesmo, tá? Para fazer esse exercício, eu vou preferir esse aqui. Em termos de notação, para manuseio, é melhor. Mas serve essa de cima também, tá? Mas eu vou fazer essa aqui. Então, vocês devem ter em mente as duas formas de definir derivada. As duas formas escritas aqui. Está bem? Muito bem. Então, isso aqui é uma ideia, e não se esqueça, esse f' de x0 é esse coeficiente aqui. É o coeficiente angular da reta tangente. Porque é o que basta para nós determinarmos aquela reta do exercício. O ponto já tem, x0, y0, só falta o coeficiente angular. E aí, a ideia foi o quê? A ideia foi pensar na tangente como sendo o limite das secantes. Eu vou fazer a resolução aqui nesse meio, que é melhor. Aqui está melhor. Combinado? Portanto, vamos a caminho do coeficiente angular, certo? Agora, nós vamos utilizar essa aqui, esse formato, essa definição, não é? E substituir por aquela função ali. Então, não se esqueça que y é f de x, e no caso f de x é x ao quadrado. Vamos montar, então, essa expressão. F' de x0. E quem é o x0 aqui? O x0 é o 3. E aqui, o y0 é o 9. Porque nós queremos a tangente aí, nesse ponto. Mas veja o que eu vou fazer. Nós vamos achar a derivada para qualquer posição de ponto dessa parábola.
Poderíamos já usar o 3 aqui? Poderia. Mas eu quero chegar no resultado geral da derivada para fazer um comentário com vocês, que vai ser útil mais à frente, quando vocês estudarem derivada. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos calcular a derivada para qualquer posição. Então, é para qualquer x0. O p poderia estar em qualquer lugar fixo aqui. Então, vou permanecer com o x0. Muito bem. Coeficiente angular, que é o que nós queremos. Podemos até colocar assim, ó. Coeficiente angular em x0, né? Poderia colocar aqui x0, não precisa. É o f' de x0. Vamos lá. F de x0 mais h. Quem é a f aqui? F de x aqui, ó, agora, ó, é x ao quadrado, tá bom? Nós vamos substituir. Então, nós temos aqui limite, quando h tende a zero, dessa fração. Lembre-se, essa fração é o coeficiente angular daquela secante, de todas as secantes, que tem o ponto P como um dos pontos, não é? Mas quando h tende a zero, ele vai te dar o coeficiente da reta tangente. Então, x0 mais h vai ser substituído aqui. Como fica? x0 mais h ao quadrado. Eu estou substituindo x0 mais h na função, tá? x0 mais h. E x0 substituído fica x0 ao quadrado. E aqui o h. Então, essa notação, ela dá uma redução nos cálculos. Eu vou seguir aqui com igual para não ficar repetindo essa parte aqui. Então, continuamos escrevendo o limite. Limite quando h tende a zero. O objetivo agora é desenvolver essa fração e tentar reduzi-la. Muito bem. Vamos lá. O quadrado dessa soma, você sabe que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Você pode colocar x0h ou hx0. Mais o quadrado do segundo. E aqui eu repeti. O que vai acontecer agora nessa fração aqui? Já estou repetindo o limite quando h tende a zero. Há um cancelamento desse x0 ao quadrado aqui, ó. Um menos o outro dá zero. O que sobra? Sobrou aqui 2x0 h mais h ao quadrado. Sobrou isso. Que eu posso colocar em evidência o h. Geralmente, para polinômio, função polinomial, é isso que vai acontecer, está bem? Esse procedimento aí. Então, vai ficar 2x0 mais h, sobre h. Agora, repare, repetimos esse limite aqui. Limite quando h tende a zero. Limite quando h tende a zero, de quê? De quê? Repare bem, você tem um h multiplicando aqui e um h no denominador. Também pode ser cancelado, porque é uma divisão, dividindo aqui dá 1. Então, simplesmente sobrou o quê? 2x0 mais h. Pode colocar entre parênteses, para mostrar que está pedindo o limite dessa expressão aqui. Pois bem, o que acontece aqui? Agora você usa a sua intuição. No momento é isso aí. Você vai usar a sua intuição. Depois que você trabalhou isso aqui, você usa a sua intuição. Porque limite da expressão, quando h tende a zero, quem está tendendo a zero é o h. O 2x0 é o valor fixo, né? É o h que está se movendo, né? Tender a zero. Tender a zero é aproximar de zero tanto quanto você queira. Então, olha, eu posso dizer que o h vale 1 milésimo? Não. Ele se aproxima mais de zero. Ah, então é 1 bilionésimo? Não. Ele vai se aproximando de zero. Então, h tender a zero é de tal forma que você adota ele mesmo como zero aqui. Na forma aditiva, imagine você pegar um valor fixo e somar um número que é praticamente zero. Vai dar o próprio valor fixo. Portanto, esse limite aqui
Agora sim, chegou nesse ponto, é como se você substituísse o zero ali. Então, experimenta colocar o zero. Vai dar 2x0. E aí já não tem mais... eu vou colocar um então aqui. Então, aqui, esse mt que nós estamos procurando, que é a derivada em x0, é 2x0. Pronto. Essa é a derivada. E esse é o coeficiente angular em função de x0. Né? O que nós fizemos? Colocamos esse zero aqui no h. Né? Lembre-se, o h não é zero, mas ele é tão próximo de zero quanto se queira, a ponto de você poder pensar como zero aqui. Né? E o zero somado a 2x0 não vai fazer efeito nenhum no x0, no 2x0. Né? Então, por que eu mantive o x0? Eu poderia usar o 3 aqui o tempo todo. Ó. F' de 3, 3 mais h, menos 3 ao quadrado, desenvolver tudo com 3, e aqui ia dar o quê? 2 vezes 3, 6. E eu ia achar o 6 aqui no final. Então, eu preferi manter o x0, porque agora nós temos uma derivada para qualquer ponto x. A ponto de você dizer o seguinte, né? Olha só, é aqui que eu quero fazer com que você saiba também um pouco mais. Ó. Daí, para um exemplo específico desse, ó, se f de x é igual a x ao quadrado, então f' de x é 2x. Ou seja, a derivada dessa f é 2x. Certo? Porque qual é a diferença de x0 para x nesse caso? Nenhuma. O x0 só está dizendo que é um ponto fixo. Mas pode ser qualquer ponto fixo. Então, para tirar um pouco dessa carga simbólica, x0, simplesmente você escreve x. Tá bom? Porque x0 pode ser qualquer coisa. Né? F' de A vai ser 2A. F' de K vai ser 2K. F' de X vai ser 2X. Tá certo? Muito bem, aqui. Chegamos então. Essa é a derivada, então ele é o coeficiente angular. Ó. O coeficiente angular no ponto é 2 vezes o ponto. Pronto, o problema já está praticamente se encerrando. Já temos a derivada. Isso é que é obter a derivada por meio da definição, hein? Por meio da definição. Agora você imagine se aqui for um polinômio de grau 5, todo completo, ou de grau 10. Se você ficar usando a definição, vai ser um trabalho enorme. O fato é que após essa parte, né, essa seção do capítulo derivada, dentro desse capítulo, vocês vão ver regras de derivação e também a derivada de algumas funções elementares. Dentre elas, as derivadas de polinômio, de função trigonométrica, de logaritmo, de exponencial, tá? E essas derivadas vão evitar que se faça esse cálculo longo aqui. Então, uma tabela de derivada vai ser determinada para que vocês possam consultar e aplicar nos exercícios. Portanto, toda vez que se quiser uma derivada, não será necessário desenvolver pela definição mais. Muito bem. O que eu quero aqui, ó, eu vou fazer uma observação disso que eu estou falando, que é o seguinte, aqui é um caso particular de uma função dessa aqui, não é? Y igual a x elevado a n. Então, é o caso que n igual a 2. A derivada também pode ser chamada de y', tá bom? Da mesma forma que colocamos f' de x. Então, eu vou colocar aqui para você, ó. Toda potência x elevado a n, toda função que é desse tipo, a derivada é n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja,
esse resultado é obtido da mesma maneira que aqui. Da mesma forma. Não é à toa, porque o que vai acontecer aqui? Esse x elevado a n, ele vai aparecer com n aqui, ó. Vai ficar x0 mais h elevado a n. E aqui x elevado a n. E o x elevado a n ele vai desaparecer da mesma forma que aconteceu aqui. Essa já é uma dica que eu já vou passando para vocês. E é o seguinte, outro detalhe, não é à toa que não é à toa que essa expressão a mais b elevado a n é chamada de binômio de Newton, porque Newton foi um dos inventores do cálculo, como Leibniz também, né? Newton inglês, Leibniz alemão, na mesma época. Houve até uma disputa por resultados, né, obtidos. Bom, isso é a história. E esse aqui chama-se binômio de Newton. Por quê? Porque Newton precisava saber o desenvolvimento disso para achar a derivada. É por isso, não é? Ele não simplesmente achou, deixa eu pensar que fórmula que dá isso, apenas por saber. Não, ele precisou desse desenvolvimento para usar aqui, para achar a derivada de x elevado a n. Então essa é a regra. Veja que funciona para n igual a 2. Ó. O 2 vem para cá. Em geral as pessoas falam desce o expoente, né? Eu vou usar esse também. O 2 vai vir para cá. E aqui vai tirar 1 do 2. Ó. 2 menos 1, 1. X elevado a 1, que é x. Por isso deu 2x. Viu? Essa é a regra geral para qualquer expoente. Então eu coloco como observação para você já saber de antemão isso aí. Vamos finalizar o problema. Como é que fica então o coeficiente angular que nós estamos procurando? Coeficiente angular da tangente é f' de 3, que é 2 vezes 3, que é 6. Pronto, já estamos no final. Agora vamos montar a equação da reta t. Y menos 9 é igual a 6 que multiplica x menos 3, certo? x0, y0, olhe lá. Coeficiente angular, usando aqui na equação dita fundamental. Aí, daqui, isso já é equação, já pode encerrar aqui. Mas, vamos desenvolver, né? 6x menos 18. Podemos escrever na forma geral, se quiser. Ou na reduzida. Vamos escrever na reduzida. Reduzida, 6x, esse menos 9 vem para cá, mais 9 menos 18, menos 9. Isso aqui já é reduzida. Se você quiser na geral, você vai colocar aqui, ó. Vou colocar aqui ou menos 6x, esse 6x vem para cá, mais y, está aqui. O 18 vem para cá, mais com menos 9, assim. É a mesma reta, apenas escrita de forma diferente. Então, aí está essa equação dessa reta t aqui, ó, que tangencia a parábola no ponto 3,9. Não é? E uma vez sabendo que a derivada é 2x, para qualquer ponto, você pode achar a reta tangente em qualquer lugar que toca a parábola. Tá bom? Então, esse é o exercício motivador para definição de derivada. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Você pode rever o vídeo para rever essa aula para tirar alguma dúvida que possa ter ficado durante a minha exposição. Espero ter ajudado. Se você ainda persistir com alguma dúvida, você pode entrar em contato e falar comigo. Um abraço a todos e lembre-se, estude sempre para fazer as suas próprias descobertas. Um abraço.